Transformar-se é mistério, posto que vida, a mais bela expressão de movimento, é o Criador que a mudança, o ser, convida. Um constante clamor ao crescimento. Inalterado, nada se mantém. O universo é vibração, nada é estático. Do átomo à estrela mais brilhante, manifesta-se a vida deslumbrante num conjunto de reações enigmático. Propõe-se o ser a percorrer caminhos, a desvendar segredos encantados, propõe-se a descoberta de si mesmo. Reconhece-se, às vezes, embotado. Ver-se pequeno em alma não o oprime, quando busca crescer interiormente, proposta que o motiva quanto imprime valor à sua vida, humildemente. Alquimia é dos magos verdadeiros, daqueles cuja mente vibra em tom de transformar em ouro o que ninguém conseguiria por faltar-lhe o dom. Uma alquimia a todos é possível. A mais difícil, que tem mais valor, a pessoal, vencendo-se a si mesmo para ser mais, ser muito mais amor. Muito bom dia, querido ouvinte do programa Talentando. Seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão, que esse dia seja imensamente feliz para você, com muitas realizações. Nós iniciamos o programa falando em transformações, em prosperidade, em, na verdade, buscarmos a transformação interior, a reforma íntima, tão comentada na doutrina espírita, tão alimentada a ideia de nos transformarmos, porque a presença do Cristo no planeta Terra foi exatamente para servir-se como modelo, para que nós entendêssemos a proposta da evolução do espírito, o caminhar na estrada da eternidade, buscando a melhoria, lembrando do sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. E sabemos que a criatura jamais será perfeita como o Criador, mas a proposta de Jesus é entendermos que a evolução é constante e que devemos buscá-la, aparando as arestas das nossas imperfeições, compreendendo que somos capazes da melhoria contínua, da melhoria a cada dia. Portanto, transformar-se é mistério, como eu digo nesse poema chamado Alquimia Pessoal. Transformar-se é mistério porque sabemos, quem tem o conhecimento hoje da importância da existência que vem vivendo, jamais perderá um segundo sequer com banalidades. Mas, ao contrário, converge o olhar e as energias para o transformar-se, para o melhorar-se, para o ser capaz de produzir mais. É essa a nossa intenção, e você acordou nesse dia com toda a intenção de ser melhor do que ontem. Tenho certeza disso, que só o conseguirá se tiver o foco para isso. E focar é diferente do que muita gente pensa no dia a dia quando diz assim: eu preciso abrir o leque, eu preciso fazer mais coisas. Abrir o leque na vida comercial, na vida empresarial, é muitas vezes, ao meu ver, perder o foco. Porque o empresário vem fazendo algo que ele espera dê os resultados almejados, planejados, e enquanto os resultados não aparecem, às vezes a ansiedade bate, porque a ansiedade, como dizia Eric Hobsbawm, é o mal do século. Ele dizia isso no século XX, mas parece que se estendeu, né? O século XXI é um século marcado também pela ansiedade, mas outros filósofos e estudiosos dizem que esse é o século do medo. Nós não sabemos efetivamente como essas pesquisas são feitas com relação ao sentimento que predomina na população, até porque é variável, mas
quando estudiosos que trabalham neste assunto profundamente vêm e dizem: configura-se este século como o século do medo. Nós que temos tanta fé e que mantemos a chama da oração acesa, sabemos que, como salienta Divaldo Pereira Franco, gosto muito dessa palavra do Divaldo, quando ele diz que as pessoas observam, obviamente, o que há de ruim. As notícias são tristes, as tragédias são tantas, a divulgação da tragédia é uma coisa que dá prazer a tanta gente, a mídia vive disso, divulgando tantas coisas ruins, enquanto ninguém divulga quantas pessoas nesta noite ofereceram sopas, ofereceram pães, quanta gente levou uma palavra de consolo a alguém que sofre, quanta gente acolheu alguém que na rua passava dificuldade. Isso não se pronuncia, não se divulga, mas sim aquilo que leva a população a criar mais medo ainda, mais insegurança, para se vender a segurança. Claro que é isso, mas nós sabemos que através da prece, através da oração, através da concentração e ligação com a espiritualidade, fortalecemos nosso interior, fortalecemos de tal maneira, não que aquilo que por acaso ameaça aos outros não nos ameace. Sim, a vida é uma constante batalha no dia a dia. Você sai de casa correndo riscos e volta para casa correndo riscos. Porém, aquele que ora e vigia está em sintonia com seus benfeitores espirituais, com seus anjos da guarda, que são capazes de evitar que algo que não está na sua programação aconteça com você. Porque aquilo que, obviamente, está traçado para que ocorra em seu caminho, a fim de que o seu espírito cresça, aprenda, evolua, com base na programação feita antes desta encarnação, nós sabemos que isso sim acontecerá por força, por necessidade, porque solicitamos na espiritualidade antes de encarnarmos que a nossa programação seja aquela endossada pelos benfeitores espirituais, com as dificuldades naturais e necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Porém, quanto mais nos afastamos de Deus, quanto mais nos desligamos das coisas espirituais, das referências espirituais, quanto mais fugimos ao modelo que nos foi apresentado, que é Jesus, nos distanciamos das coisas sagradas, nos aproximamos mais do que a matéria, nos aproximamos mais daquilo que tem menos importância para o espírito e muita superficialidade no nosso dia a dia. Então é claro que nos desguarnecemos, deixamos de receber conscientemente as bênçãos, porque nos desligamos dos canais que nos abençoam, dos canais que transferem a energia vinda da fonte, que é o Pai, para o nosso interior, porque não estamos em sintonia para receber a intuição, a bênção da proteção diária. Nos afastamos porque nos colocamos mais em perigo por nós mesmos. Nos lançamos ouvindo as ameaças disfarçadas de oportunidades na vida. Estamos mais ligados com aquilo que nos interessa materialmente. O risco é grande na queda do precipício da invigilância. E mesmo assim, nos lançamos sem cuidado algum. Depois, quando acordamos da queda no precipício, é que queremos a ajuda de Deus. Aí buscamos a casa espírita, a igreja, qualquer que seja o templo ao qual nos afinamos, e queremos que o Pai atenda imediatamente às nossas necessidades, porque nos julgamos merecedores, nos colocamos de joelho, fazemos promessas, enfim, assim age o ser humano no seu imediatismo, sem perceber que as nuances da vida mostravam sinais de que ele se afastava da espiritualidade e que teria consequências danosas. Claro, isso é evidente, mas só descobrimos após batermos a cabeça, porque os encantos materiais da vida, as conquistas, fazem com que o homem perca a noção, fique meio míope,
como se tivesse tomado um Boa Noite Cinderela, perdido completamente a noção da realidade. Encanta-se com essa capacidade de conquistar, achando que é dele essa capacidade, essa inteligência, envaidece-se o bastante e perde a noção por completo da sua própria situação, enquanto ao lado tem tanta gente mostrando, dando sinais de que as coisas não vão tão bem quanto ele pensa. Mas o foco nesta hora do imediatista é simplesmente a conquista material, sobrepor-se sobre a sociedade, como que esse poder material lhe desse também a longevidade. Mas não é assim. Todos partiremos, todos deixaremos essa casca material para voltarmos à pátria de todos nós. E aí caímos na real. Aí encontramos conosco mesmos, diante de tudo aquilo que planejamos, diante de uma ficha de atividades terrenas, de compromissos, de uma missão muito bem planejada, e que ao nascermos temos no inconsciente essa mensagem, mas, de novo, ao nos afastarmos cada vez mais da realidade desse compromisso traçado, encantando-se com aquilo que vai se descortinando à nossa frente de conquistas, nos desligamos de tudo e perdemos a referência. Minha pergunta, portanto, hoje para você, querido ouvinte do programa Talentando, é exatamente essa. Quão distante você está da missão que deve cumprir? Já pensou na sua real missão de vida? Já meditou sobre os seus talentos? Os talentos que lhe foram dados por Jesus? Os talentos que chegaram às suas mãos como ferramentas que devem ser utilizadas, aplicadas, para que o mundo sinta o benefício que você pode deixar para ele? Pois bem, meu convite hoje é para que você reflexione a respeito do seu maior talento, da sua capacidade, da sua intenção de contribuição para com o mundo, e não simplesmente do dinheiro que você precisa para viver, mas sim do talento que você tem para oferecer. É algo interessante quando selecionamos no campo profissional. Algumas situações já tivemos que fomos solicitados a selecionar, por exemplo, 100, 200 estagiários para uma empresa determinada, que nos dizia: queremos estagiários de primeira linha, aqueles de faculdades expressivas, mais conhecidas. Tá bom. Chamávamos lá 600, 700 candidatos àquelas vagas importantes que poderiam ser as vagas que lhes norteariam a carreira. Fazíamos uma pergunta importante a todo candidato. Perguntávamos assim: me diga, Roberto, por exemplo, por que você quer trabalhar nesta grande empresa? E dizia o nome da empresa. E a resposta invariavelmente vinha assim: olha, eu quero... Obviamente ele já tinha pesquisado na internet, vem para uma entrevista preparado, conhece a empresa que ele busca trabalhar, e dizia assim: olha, eu quero sim trabalhar nessa empresa por conta de que ela está bem posicionada no mercado, uma empresa conhecida, estável, tem um plano de carreira para todos os estagiários, ela é uma empresa que oferece benefícios, uma empresa que tem sua marca consolidada. E falava sobre a empresa para o entrevistador, que éramos nós, como se nós precisássemos conhecer a empresa para a qual recrutávamos por ele mesmo. E eu chegava e perguntava assim: alguma coisa do que você acabou de dizer, por acaso eu não sei? O que mais gostaríamos de ouvir é o que ele tem para contribuir, e não o que a empresa tem para oferecer, porque isso é notório, todo mundo sabe. No entanto, entre mais de 500 candidatos, menos de 10% diziam assim: eu quero trabalhar nessa empresa porque eu tenho muito a oferecer, porque eu tenho muita vontade, porque eu tenho vontade de aprender, porque tenho uma bagagem que interessa a essa empresa,
porque tenho um perfil que interessa a vocês, um perfil investigador, porque eu gosto de curiosidade, porque eu quero aprender, porque eu sou cooperativo, porque gosto de trabalhar com pessoas, porque gosto muito de gente, tenho muito a contribuir. Essa é a minha intenção de trabalhar nessa empresa. O que, na verdade, a maior parte dos candidatos demonstrava era pouco conhecimento sobre si mesmo, pouca vontade, uma inexpressiva vontade de dizer a respeito das suas competências, da sua capacidade de contribuição, mas o foco sempre no que a empresa pode oferecer, no que a vida pode lhe oferecer, no que ele quer extrair da vida, mas não no que ele quer oferecer às pessoas, ao meio em que vive. Pensemos nisso. Eu digo hoje para você, reflita sobre os seus talentos, porque, como dissemos no poema início, transformar-se é mistério, através da humildade, do conhecimento de si mesmo. Transformar-se, queremos dizer, com a tônica da reforma íntima, para que sejamos cada vez mais grandes contribuintes para o mundo, no tocante à melhora do padrão espiritual da Terra, do padrão mental da Terra. Nós temos muito a contribuir nesse momento de Brasil em que mudamos de contexto, em que queremos que muitas coisas mudem. Temos de contribuir não somente com preces, mas com pensamentos positivos, com modelo mental de prosperidade, de crença positiva de que tudo vai melhorar, e não nos mantermos com pensamentos antigos ou contaminados ou crenças nocivas de que está tudo do mesmo jeito e de que nada vai mudar. O objetivo de quem tem conhecimento é oferecer sustentação, bagagem, condições para que as pessoas progridam. Explore isso em você. Explore a capacidade de mudar o próprio pensamento, de substituir pensamentos ruins que vinham consumindo você até agora. Aproveite a oportunidade de mudar. Aproveite a chance de semear coisas novas, posto que o momento de Brasil, principalmente, é de mudança. O momento nosso é de esperança de mudança. Por isso nós dissemos no poema que alquimia é dos magos verdadeiros, daqueles cuja mente vibra em tom de transformar em ouro o que ninguém conseguiria por faltar-lhe o dom. Realmente você que quer ser um alquimista pessoal, transformando-se cada vez mais, tem de acreditar que isso é possível. Uma alquimia a todos é possível. Digo no poema, a mais difícil, que tem mais valor, a pessoal, a alquimia pessoal, vencendo-se a si mesmo para ser mais, ser muito mais amor. Essa é a nossa meta. Respeitar de onde viemos. Viemos do amor do Pai, fomos criados à semelhança de Deus. E se Deus é amor, como nos diz o apóstolo João, somos amor também. Somos a extensão desse amor do Pai. E o Pai espera que acreditemos em nós mesmos, que sejamos capazes de nos configurar a nós mesmos. É isso, de mudar a configuração negativa que vem abalando a sua vida para uma configuração bem mais positiva, de progresso, de prosperidade, de crenças positivas, de contribuição com o mundo, de espiritualidade. Mas, para chegarmos a realizar tanto, precisamos saber onde estamos. A realidade de hoje deve ser conhecida. A sua realidade psicológica você deve conhecer. Por isso, terapia ajuda muito. A ferramenta que nos leva a conhecer a nós mesmos. O autoconhecimento é o que a terapia propicia, favorece. Quando o terapeuta é bom e não induz, principalmente, porque há terapeutas que se perdem na vontade de que o outro progrida, começam a dar dicas e sugestões, fugindo ao propósito, a meu ver, de ser o parteiro da luz que há no outro. Porque se eu conduzo o outro aos caminhos que acho que serão melhores para mim, talvez para eles não sejam. É preciso que cada um descubra
a sua própria realidade psicológica, a sua situação e trace as suas metas, busque aquilo que ache conveniente ao seu espírito, à sua personalidade. Portanto, acredito que você hoje, meditando sobre si mesmo, meditando sobre os seus talentos, sobre a sua realidade, o seu momento, as suas condições, o seu contexto, verificando com clareza, olhando para a realidade como ela é, você pode traçar uma nova meta, pode traçar novos caminhos, pode vislumbrar novas oportunidades de chegar onde deseja. Quais serão suas metas, quais serão suas ferramentas, quais serão suas atitudes, quais serão as suas emergências nesse momento para que não se renda àquilo que vem acontecendo, mas que se transforme no que realmente deseja, sendo útil cada vez mais. Leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, informe-se cada vez mais a respeito do que a espiritualidade pode fornecer como modelo, como instruções, como diretrizes, para que você cada vez mais reflita, medite e chegue aos resultados almejados. Muito obrigado pela sua presença hoje. Esteja conosco, mantenha-se na Rede Boa Nova de Rádio e tenha uma excelente semana. Forte abraço. Até a próxima.